Legal, gente. Vamos para a seção 7.4, outra técnica de integração. Integração de funções racionais por frações parciais. Então vamos ver do que se trata. Exemplo motivador. Como calcular essa integral aqui? X mais 5 sobre x quadrado mais x menos 2 dx. Você fica, vou fazer substituição, meio que não está legal, né? O que eu vou fazer? Bom, perceba, x quadrado mais x menos 2, né, polinômio de grau 2, tem duas raízes. Tem raiz 1 e raiz menos 2. Então eu vou fatorar, né, vou ver a fatoração do denominador, x menos 1, x mais 2. Ok? Aí eu posso rearranjar o x mais 5 para ficar igual a esse produtinho aqui, ó, de 2 parênteses x mais 2 menos x menos 1. Ok? E nesse caso eu vou pegar a primeira fração com o denominador x menos 1 vezes x mais 2, que vai se cancelar com x mais 2. Vai ficar só um 2 no numerador. E a segunda fração, sinal de menos, x menos 1, que vai se cancelar com o monômio x menos 1. Vai ficar só 1 sobre x mais 2. Ok? Então, veja, é uma transformação da função racional. Polinômio de grau 1 dividido por polinômio de grau 2. Achei as raízes, fatorei e escrevi na forma de frações, onde aparecem os monômios x menos a raiz. Então, a integral que eu preciso calcular é a integral dessa diferença aqui. Né? A integral de 2 sobre x menos 1 dx menos a integral de 1 sobre x mais 2 dx. Ora, a integral de 2 sobre x menos 1 dx é 2 vezes o ln do módulo de x menos 1. Certo? Uma substituição direta aí. Se u for x menos 1, du é dx, então vai dar ln do módulo de x menos 1. E a outra lá vai dar ln do módulo de x mais 2. Então, se eu deixar na forma de polinômio sobre polinômio e ficar olhando para ele, nada me resolve. Então eu preciso transformar, ver essa função racional, polinômio sobre polinômio, em forma de frações parciais. Eu quero frações nas quais os denominadores são monômios que aparecem lá, x menos a raiz, x menos a raiz. Então vamos ver. Se no integrando aparece uma função racional cujo grau do polinômio do numerador é maior que o grau do polinômio do denominador, devemos efetuar a divisão para que se tenha grau do polinômio p de x menor que o grau do polinômio q de x. Claro, então a primeira coisa que eu quero é isso. Certo? Esse exemplo aqui, ó, grau 3 dividido por grau 1. Bom, então vou fazer a divisão. Como é difícil de digitar tinha que pôr na forma de matriz aqui, eu fiz à mão isso aqui, ó, para vocês verem. Né? Como é que eu faço isso? X ao cubo mais x dividido por x menos 1, x cubo dividido por x, x quadrado. Multiplica, troca o sinal, multiplica, troca o sinal. Né? Menos x quadrado dividido por x, menos x. Multiplica, troca o sinal, multiplica, troca o sinal. Sobrou 2x, 2x dividido por x, 2. 2x troca o sinal, menos 2 troca o sinal. Então, vou ter resto 2. Né? Então, x ao cubo dividido por x menos 1 é aquele polinômio lá, x quadrado menos x mais 2, mais o resto, que é 2, dividido por x menos 1. Então, ó, essa divisão, faço a divisão, integral de x quadrado dx, simples, integral de x dx, simples, integral de 2 dx, simples. E agora a última é a integral de 2 sobre x menos 1, ou 2 vezes a integral de x menos 1 dx. Então, é 2 vezes ln do módulo de x menos 1, mais c. Tá vendo? Então, essa integral aí que parecia ser complicada, na verdade não é complicada, porque se você escrever na forma de frações parciais, só vai dar uma fração, né? Vai dar um polinômio de grau 2 mais uma fração. Então, caso o polinômio do numerador tenha grau maior ou igual que o polinômio do denominador, você vai ter que dividir. Depois de efetuada a divisão, vai dar uns termos de alguns graus aqui, que não tem dificuldade nenhuma, mais uma fração onde o polinômio do numerador tem grau menor que a do denominador. Certo? Aí eu vou tentar fazer as frações parciais e, em geral, aparecem várias integrações que são de ln. ln de alguma coisa, ln de um monômio em módulo. Vamos ver. Qualquer polinômio
pode ser decomposto como produto de fatores lineares e fatores quadráticos irredutíveis. Claro, para nós, ok, certo? Eu vou ter Q de x, por exemplo, x a quarta menos 16. Aí você vai ver que é a diferença de quadrados, né? X quadrado menos 2, menos 4, x quadrado mais 4. O x quadrado menos 4 ainda pode ser fatorado como x menos 2, x mais 2. Agora, o fator x quadrado mais 4 não tem raízes, né? Não tem raízes reais. Então, ele é um produto. Então, o Q de x é um produto de fatores lineares por um fator quadrático irredutível. Viram um exemplo? Ok. 4 casos devem ser considerados de acordo com a decomposição do polinômio do denominador. Então, vamos lá. Caso 1. Se o Q de x se escreve só como produto de fatores lineares, né? Nesse caso aqui, o grau do P de x já é menor que o grau do Q de x, tá? Você tirou, já dividi, já aprendi a dividir e eu vou pegar só o grau do numerador menor que o grau do denominador. Então, eu vou escrever essa função racional como frações parciais. Constante sobre o primeiro fator, mais constante sobre o segundo, mais constante sobre o terceiro e assim por diante. E depois eu vou juntar esses denominadores, armar um sistema linear e resolver e descobrir quem são essas constantes dos numeradores. Vamos ver como é que fica um exemplo típico aqui. Ah, esse slide aqui ficou poluído. Na verdade, tá certo, eu já deixei as passagens já. Ok. A integral de x quadrado mais 2x menos 1 sobre 2x cubo mais 3x quadrado menos 2x de dx. Então lá, grau 2, grau 3. Aí o grau 3 tem x em todos os termos, eu fatorei. X que multiplica o polinômio de grau 2. Aí, dá para descobrir as raízes ali, e eu descobri que esse parênteses aí é 2x menos 1 que multiplica x mais 2. Tá bom? Depois você confere. Então, eu tenho produto de fatores lineares. Então, a minha função racional pode ser escrita como soma de frações parciais. A dividido pelo fator x, mais b dividido pelo 2x menos 1, mais c dividido pelo x mais 2. Legal? Então, frações. Quem é A, quem é B, quem é C? Olha, eu fatorando o denominador, eu escrevo assim. Agora eu vou continuar a técnica para descobrir esses números, A, B, C. Bom, eu quero comparar com a fração do lado esquerdo, com o polinômio do lado esquerdo aqui, do numerador. Então eu vou juntar os denominadores que eu fatorei. Então, se eu escrever todos sobre o A, o B, o C, né? Essas frações aí que tem o AX, o A, o B, o C nos numeradores. Juntando os denominadores aqui, pegando a multiplicação desses denominadores do lado direito, o A vai multiplicar quem quando eu juntar essas frações? O 2x menos 1 vezes o x mais 2. O B, quando eu fizer o denominador como produto desses fatores, o B vai multiplicar o x e o x mais 2. E quando eu fizer o denominador igual ao produto desses fatores, o C vai multiplicar o x e o 2x menos 1. Ok? Então, vou copiar. Ó, copiei. Agora, eu vou fazer multiplicação. 2ax menos a multiplicar por x mais 2. Vou fazer bx quadrado mais 2bx. Vou fazer 2cx quadrado menos cx. Aí eu vou juntar. Juntar é feio, né? Eu vou agrupar os termos de x quadrado, vou agrupar os termos em x e os termos constantes. Então, quem vai ser o fator do x quadrado? Quem é que vai estar multiplicando o x quadrado do lado direito? 2a mais b mais 2c. Quem vai estar multiplicando o x do lado direito? 3a mais 2b menos c. E os termos constantes? Bom, vai sobrar só menos 2a. Então, olhando o numerador com o numerador, eu vejo que 2a mais b mais 2c tem que ser igual a 1. Eu vejo que 3a mais 2b menos c tem que ser igual a 2, positivo. E vejo que menos 2a tem que ser igual a menos 1. Ok? Que se eu juntei os denominadores, denominador igual ao denominador, juntei as frações, agora eu vou parar numerador do lado direito, voltar o slide aqui.
juntando as frações, eu vou comparar numerador do lado esquerdo igual ao numerador do lado direito. Para fazer isso, eu agrupo quem multiplica x quadrado, quem multiplica x e quem fica com tempo constante. E aí eu vou olhando, ó. Então, esse grupo aqui, 2a mais b mais 2c, tem que ser igual àquele 1 lá, que ambos multiplicam x quadrado, porque é polinômio igual a polinômio. Então, 3a mais 2b menos c tem que ser igual a 2 e menos 2a tem que ser igual a menos 1. Aí eu vou resolver esse sistema. Ah, mas o a então é igual a meio, põe a igual a meio na primeira, na segunda, resolve, isola os b, joga na segunda e acha o valor de a, b e c. Vai dar meio, 1/5 e menos 1/10. Então, olha que legal. Feito isso, eu sei escrever aquela fração racional, aquela função racional, né, como meio dividido por x, mais 1/5 dividido por 2x menos 1, menos 1/10 dividido por x mais 2. Então, a minha integral, que eu olhava para ela e falava, nossa, deve ser difícil calcular essa integral. Não é nada difícil. A minha integral é a integral dessas frações parciais. E essas integrações aqui me dão, veja, metade da integral de 1 sobre x dx, ln do módulo x. 1/5 da integral de 1 sobre 2x menos 1 dx. Aí você vai fazer uma rápida mudança de variável. U igual a 2x menos 1. dx é metade do du, por isso que aparece 1/10. Então, é 1/5 vezes metade. 1/5 vezes meio. 1/10 do ln do módulo de 2x menos 1. Menos 1/10 do ln do módulo de x mais 2. Aí fica, os cálculos das integrais ficam só em ln. Tá bom? Porque eu só tenho fatores lineares e números em cima, né, nos numeradores. Então, essas integrais são todas ln's de módulo dos fatores lineares. Legal, né? Exemplo 3. Aqui literal, olha só. Integral de 1 sobre x quadrado menos a quadrado dx para diferenciar. Bom, x quadrado menos a quadrado é a menos b vezes a mais b, certo? Então, frações parciais, já que eu tenho dois fatores lineares no denominador, isso é a sobre x menos a, mais b sobre x mais a. Agora eu vou juntar, vou considerar no lado direito ali, né? Eu vou juntar essas frações. Então, denominador vai ser o produto. A vai multiplicar quem então? Então o a vai multiplicar o x mais a. E o b, o x menos a. Então vai dar ax mais aa mais bx menos ba, né? Então, quem multiplica x? Aí eu vou agrupar. Quem está multiplicando x? O a mais b. Quem está multiplicando a letrinha a constante? O a menos b. Certo? Então, olhando para o número 1, que é o numerador da fração lá na igualdade, e olhando para essa expressão aqui, eu exijo que o a mais b, ou seja, quem multiplica o x, né, o a mais b, tem que ser igual a 0. E o a menos b que multiplica o azinho tem que ser igual a 1. Ok? Então, do a mais b ser igual a 0, porque eu vou comparar polinômio, né? Polinômio 1 igual a esse polinômio aqui, com a mais b vezes o x e a menos b vezes o azinho. Então, a mais b vezes o x igual a 0, que o a é o oposto do b. Depois eu vou, como o a é o oposto do b, né? B é menos 2b que multiplica o azinho, isso tem que ser igual a 1. Então, o b eu descubro que é menos 1 sobre 2a. Então, então eu sei quem é aquela constante a maiúscula e a constante b maiúscula lá. Então, eu vou escrever, calcular a minha integral. Minha integral de 1 sobre x quadrado menos a quadrado dx. Como eu tenho aqui 1 sobre 2a e o b é o oposto, menos 1 sobre 2a, eu vou colocar em evidência. Vou colocar em evidência 1 sobre 2a. Aí eu tenho diferença de frações ali. Dentro da integração fica integral de 1 sobre x menos a menos 1 sobre x mais a dx. Então, 1 sobre 2a, ln do monômio ali, x menos a em módulo, menos ln do outro monômio, né, da fator linear, que é módulo de x mais a. Essa é, então, o resultado.
é primitiva, mais uma constante, certo? Eu escrevo como frações parciais. Bom, segundo caso que pode acontecer. Né? Então, o primeiro caso é só fatores lineares. Segundo caso, fatores lineares, mas aparece algum fator aí com potência 2 ou potência 3, coisas assim. Pode aparecer fator linear com potência 2, 3, 4, né? E alguns outros lineares ali. Nesse caso, para o fator repetido, você vai trocar a letra do numerador e vai aumentar a potência do fator até que chegue na potência que ele aparece na fatoração. Por exemplo, se você tem lá um caso ax mais b potência k, então para esse fator linear eu vou pôr a fração a1 sobre ax mais b, mais a2 sobre ax mais b ao quadrado, mais a3 sobre ax mais b ao cubo, e assim eu vou aumentando até o último número, ak, sobre o fator ax mais b, a potência k, na qual ele aparece na fatoração do denominador da fração racional. Né? Mais os outros fatores lineares com outras letras, b sobre seu tal, c sobre isso aqui. Tá? Por exemplo, x cubo menos x mais 1 sobre x quadrado, que multiplica x menos 1 ao cubo. Como é que eu vou escrever essa função racional como frações parciais? Ora, x aparece ao quadrado ali, x menos 0. Né? Potência 2 daquele fator. Se a potência é 2, então eu vou pôr uma letra, a sobre x, vou aumentar potência para 2, vou colocar outra letra ali. Podia ser A1 e A2, pode ser B. B sobre x quadrado. Pronto. E o fator x menos 1? Ele aparece ao cubo. Ao cubo. Então eu vou pôr uma letra C sobre x menos 1, mais uma letra D sobre x menos 1 ao quadrado, mais uma letra E sobre x menos 1 ao cubo. Certo? Muito bem. Quando você pegar os denominadores, né, o denominador comum aqui, que vai ser x quadrado sobre x menos 1 ao cubo, e juntar essas frações, você vai agrupar os termos que multiplicam x ao cubo, os que multiplicam x quadrado, os que multiplicam x e os termos constantes. E vai obter um sistema com 4 equações, um sistema linear com 4 equações, né, envolvendo A, B, C, D, E. Legal? Aí eu vou descobrir quem são esses números A, B, C, D e E. E aí eu faço as minhas integrais aqui. Como é tudo inversão, literal, né? Depois fica a cargo do aluno aí poder ir até o final desse exemplo. Bom, um quarto exemplo. X à quarta sobre menos 2x quadrado mais 4x mais 1, polinômio de grau 4. Denominador, polinômio de grau 3. Né? Então eu vou ter que fazer a divisão do polinômio. Aqui eu já tenho a resposta. Tá certo? X à quarta dividido por x ao cubo. Eu vou ter que isso é x mais 1, e ainda vai me sobrar um resto 4x. Ou seja, essa divisão, esse p sobre q é x mais 1 mais o resto sobre o denominador, sobre q de x, né? Que é o polinômio de grau 3. Aí, por chutes, eu sempre chuto 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Por chutes, eu descubro uma raiz do polinômio de grau 3 nos exercícios. Sempre são inteiros, assim, são raízes inteiras. E aí dá para perceber que se você chutar 1, vai dar 1 menos 1 mais 1 dá 0. Então, 1 é uma raiz, então eu tenho um fator x menos 1. Aí eu fatoro o grau 3 dividido por x menos 1 e vou obter, aí a divisão vai dar exata, vai dar a fatoração, aí vai dar que o outro fator é x quadrado menos 1, que é a diferença de quadrados. Então isso também é x menos 1 que multiplica x menos 1, x mais 1. Ok? Então eu tenho x menos 1 de potência 2 e o x mais 1 com potência 1. Então na minha, veja, aquele x mais 1 ali, você vai integrar o x, vai dar x quadrado sobre 2. Integrar o 1 dx vai dar x, certo? Aquilo não causa problemas. Vamos ver a integração do 4x sobre x cubo menos x quadrado menos x mais 1. Então, essa fração é soma de frações parciais. Número sobre x menos 1, outro número sobre x menos 1 quadrado, mais um número sobre x mais 1.
juntando os denominadores aqui do lado direito, né? Veja a passagem, junto os denominadores do lado direito, e vou ver. A vai multiplicar os outros dois fatores, B multiplica só o x mais 1, C vai multiplicar o x menos 1 ao quadrado. Faço todas essas contas e agrupo. Quem vai multiplicar x quadrado? É o A mais C. Quem vai multiplicar x? B menos 2C. Quem é o termo constante? Menos A mais B mais C. Esse numerador tem que ser igual ao numerador original, que é 4x. Então, o que eu devo exigir? Que o A mais C seja 0, que o B menos 2C seja 4 e que o menos A mais B mais C seja 0. Certo? Então, eu monto esse sistema. E aí eu vou resolver esse sistema. Pego, tiro o A, substitui, tiro o B, substitui e tal. Não tem técnica aqui, não pensamos em técnica. Vamos resolver da maneira mais rápida possível. Então, A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 1. Então, a integral do enunciado, do exemplo 4, né, que era grau 4 e para o grau 3, vai ser a integral do x mais 1, que isso não causa problema nenhum, né, mais 3 frações. 1, porque eu descobri quem é o A, é 1 sobre x menos 1, mais 2, descobriu quem é o B, sobre x menos 1 quadrado, menos 1 sobre x mais 1 dx. Certo? Aí essas integrações, então, ficam assim. X quadrado sobre 2, x, ln de módulo de x menos 1, duas vezes. Ali uma rápida mudança, tá vendo 2 sobre x menos 1 ao quadrado? Uma rápida mudança, fala assim, se o u for x menos 1, a minha integração, meu denominador vai ser u ao quadrado. Né? E quem vai ser o du? Vai ser dx. Tá vendo? Então vai dar vai dar duas vezes menos 1 sobre u. Duas vezes menos 1 sobre x menos 1. Então, menos 2 sobre x menos 1. E o terceiro? O terceiro vai dar um menos ln do módulo de x mais 1. Certo? Então, uma diferença de ln's aí, dá para reescrever com ln do quociente. Né? Mas é assim que a gente procede. Esse é um tipo de exercício dos mais difíceis que a gente enfrenta na lista lá, no caso 2. Caso 3. Aparece um fator quadrático irredutível. Então você tem fatores lineares, tudo com potência 1, alguns com potência 2 ou 3, e um termo quadrático, um fator quadrático, que não tem raiz real. Nesse caso, para o fator quadrático, você vai fazer a substituição. Em vez de colocar uma constante sobre ele, você coloca um termo linear sobre ele. Então, em cima de um ax quadrado mais bx mais c, que não tem raiz, você vai colocar um ax mais b, para depois juntar os denominadores, fazer o denominador comum, para comparar o polinômio denominador com o polinômio que você obtém. Aqui descobrir quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Tá? Então, em cima de fator quadrático, sem raiz, você coloca ax mais b. Por exemplo, vai que dentro de uma integral lá, você precisa integrar x sobre x menos 2, x quadrado mais 1, x quadrado mais 4. Como é que vai ser escrita essa fração aqui em frações parciais? Bom, tem o termo de linear. Então, a sobre x menos 2. Tem um termo quadrático sem raiz, x quadrado mais 1. Então, bx mais c sobre ele. Certo. Outro termo quadrático sem raiz real. Olha, então, troca as letras ali. dx mais e sobre x quadrado mais 4. Ok? Aí eu vou pensar no mesmo denominador comum ali, né? Vou fazer o produto, no caso dos denominadores. A vai multiplicar os outros dois denominadores, o bx mais c vai multiplicar os do canto, o dx mais e vai multiplicar o x menos 2 e o x quadrado mais 1. Vou fazer todas as minhas contas, né? Aí nesses casos aí aparecem, como tem fator quadrático sem raiz real, vai aparecer, além de um monte de ln's, de módulos, aí, essas coisas assim, vão aparecer algumas substituições que você vai falar, o u vai ser x quadrado mais 1. Aí aparece o du, ou o múltiplo do du no numerador. Né? Então são substituições simples. E vai aparecer, nesse caso aí, quando aparecer as constantes sobre x quadrado mais 1,
ou constante sobre x quadrado mais 4, como nesse caso aí do exemplo, essa integral aqui de 1 sobre x quadrado mais a quadrado dx é tabelada 1 sobre a arco tangente x sobre a. Certo? Então, uso integrações tabeladas e algumas substituições, quando você escreveu x sobre o fator x quadrado, aí dá para fazer substituição. Vamos ver um exemplo. 2x quadrado menos x mais 4 sobre x cubo mais 4x. Aí, grau 2 e grau 3. Né? Eu quero raízes de x cubo mais 4x. Bom, tenho x fatorado e me sobra x quadrado mais 4, que não tem raiz real. Então, as frações parciais são a sobre x e bx mais c sobre x quadrado mais 4. Junto aí as frações do lado direito, né? Produto dos denominadores. Então, tá vendo? O a vai multiplicar o x quadrado mais 4. O bx mais c multiplicar só o x. Faço esses produtos e agrupo. Quem vai multiplicar x quadrado? A mais b. Quem vai multiplicar x? Só a letra c. E os termos constantes, todos juntos? Bom, vai sobrar só o 4a. Ótimo. Então, este numerador aqui no final tem que ser igual ao numerador do início. O a mais b tem que ser 2. O c tem que ser menos 1. E o 4a tem que ser 4. Me descubra quem é a, b e c. Né? Então, a mais b tem que ser 2, c tem que ser menos 1, e o 4a tem que ser 4. Então, o a vale 1, se o a vale 1, o b vale 1, e o c já está explícito que vale menos 1. Então, a minha integração fica integral de 1 sobre x aqui na primeira linha. Integral de 1 sobre x, né? O b é 1 e o c menos 1, mais x menos 1 sobre x quadrado mais 4, dx. Integral de 1 sobre x, na terceira linha você vê, é o ln do módulo de x. Aqui, integral de x sobre x quadrado mais 4 dx. Aí você fica, mas se eu fizer u igual a x quadrado mais 4? Ótimo. Se o u for x quadrado mais 4, quanto vai ser o du? 2x dx. Então o x dx é metade, por isso que aparece meio ali. Ó. O x dx é metade do du. Então a sua integral, na verdade, vai ser metade de 1 sobre u du. Metade do ln de módulo de u, que é metade do ln de módulo de x quadrado mais 4. Certo? E o fator, aquele fator que for com constante e x quadrado mais 4 é a arcotangente, a tabelada. Né? Então é menos 1 sobre 2, o a quadrado lá é 4, né? O a é 2. 1 sobre 2, arcotangente x sobre 2, certo? Mais constante. Certo? Então, no caso de você ter fator quadrático, né, na fatoração, vai além de alienes, de rápidas substituições ali, aparecem algumas integrais que são de arco tangente, mas são tabeladas. Você vai olhar na tabela, certo? E aí, o quarto caso. Mas não pode aparecer um fator quadrático repetido com a potência 2, a potência 3? Pode. Se esse for o caso, veja, então, mas aí fica parecido com o caso número 2. Se esse for o caso, se aparecer um fator quadrático aí de potência 3, você vai colocar nas frações aí, você vai colocar uma fração com fator quadrático, x mais b. Na outra fração com fator quadrático com potência 2, você troca as letras, vai aparecer outra expressão linear, a2x mais b2. E assim por diante, você vai aumentando a potência do fator até que apareça a mesma potência da fatoração. E vai colocando letras diferentes, x mais b, cx mais d, ex mais f, e assim por diante. Depois, quando você fizer juntar as frações, você vai fazer as multiplicações, vai, né, agrupar termos com x quadrado, com x cubo, etc. E tal, vai comparar com o numerador original. Um exemplo 7 aqui, só para você ver, não vamos calcular a integração, mas seria só para escrever. Imagine que você, no caso lá, apareça x cubo mais x quadrado mais 1. E no denominador apareça um polinômio aí que você sabe a fatoração. x menos 1,
x quadrado mais x mais 1, né, que não tem raiz, e x quadrado mais 1 ao cubo. Então, x quadrado mais 1 também não tem raiz real, e potência 3. Então, como é que vai ficar as minhas frações parciais? Eu vou escrever uma fração que vai ser a sobre x. Legal. Vou escrever outra fração que vai ser b sobre x menos 1. Fator linear. Legal. Aí eu tenho um fator quadrático, a potência 1. Então eu vou escrever cx mais d no numerador, x quadrado mais x mais 1 no denominador. Mais, agora vem um fator quadrático com potência 3. Então, fator quadrático, no numerador, você sempre escreve com fator linear. Só que aumente as potências até chegar no 3 e vai trocando as letras. Ex mais f sobre x quadrado mais 1, mais gx mais h sobre x quadrado mais 1 ao quadrado, mais ix mais j sobre x quadrado mais 1 ao cubo. Feito isso, você procura juntar essas frações, fazer as multiplicações adequadas, agrupar, certo? Para comparar, olha, quem é que multiplica x cubo? Tem que ser igual a 1. Quem multiplica x quadrado? Tem que ser igual a 1. Quem é que fica com o termo constante? Junta todos os termos constantes, a soma deles tem que dar igual a 1. Aí você vai igualar com o numerador original, certo? E é assim que a gente faz. Claro, isso aqui daria muito trabalho, né? Demorado. Tanto é que a gente só montou as frações parciais, mas vai aparecer aqui nesses fatores aqui, vão aparecer integrais de Ln, um monte de integrais de Ln, e 3, deixa eu ver aqui, eu fazendo a conta aqui, vai aparecer 4 integrais que são arco tangente. Então vamos lá. Exemplo 8. Aqui um polinômio de grau 3 no numerador e aqui 2, 2, 4, 5 em grau 5 no denominador. Já está fatorado. X sobre x quadrado mais 1, que não tem raiz real, ao quadrado. Como é que eu vou fazer a expressão dessa fração aí em frações parciais, dessa função racional em frações parciais? Muito bem. Monômio, termo linear x, então vai ter um número a sobre x. Fator quadrático repetido, bx mais c, fator quadrático x quadrado mais 1, mais, agora eu vou aumentar a potência do fator quadrático e vou escrever outras letras, dx mais e, x quadrado mais 1 ao quadrado. Ok? Aí eu vou juntar os denominadores, aqui, vou juntar as frações, né? Fazer os produtos adequados e comparar com o numerador original. Então eu só coloquei o numerador ali, 1 menos x mais 2x quadrado menos x cubo. Ao fazer os produtos, aí eu vou ver, o a vai multiplicar o x ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Porque o denominador vai ser x vezes esse fator quadrático. O bx mais c vai multiplicar o x e 1, a potência 1 do x quadrado mais 1. O dx mais e vai multiplicar o x apenas. Ok? Aí, agrupando, eu vejo que a mais b multiplica x à quarta, c multiplica x cubo, 2a mais b mais d multiplica x quadrado, e c mais e multiplica x, e só tem um termo constante que é o a. Então, vamos ver. Quantos x à quarta eu tenho no numerador original? Nenhum, zero. Então, o a mais b tem que ser 0. O c tem que ser menos 1, certo? 2a mais b mais d tem que ser 2. C mais e tem que ser menos 1. E o a tem que ser 1. Ok? Então, montei meu sistema. O a é 1, já substituo lá em cima, já sei o valor do b, ou seja, já está explícito. Sei o a, sei o b, determino o d na terceira equação e o e na quarta equação. Determinados esses números, eu reescrevo a minha integral como integral de frações parciais. Tá vendo? Então, a fração 1 sobre x, x quadrado mais 1, x mais 1 sobre x quadrado mais 1, e x sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Então, eu vou entrar com essas integral da soma e diferença das integrais, né? Então, integral de 1 sobre x dx, integral de x sobre x quadrado mais 1 dx, integral de 1 sobre x quadrado mais 1 dx,
integral de x sobre x quadrado mais 1 ao quadrado dx, certo? E aí eu vou aplicar as minhas tabelas, algumas integrais são ln, outras saem por substituição. A terceira integral é tabelada, é arco tangente, né? A quarta integral sai por substituição, vou usar a regra da potência, tá certo? U vai ser x quadrado mais 1, lá em cima vai ser metade do du, então 1 sobre u quadrado, né? Menos 1 sobre u, tem uma potência meio aí, tem um fator meio aí, né? Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, né? Então vai ficar 1 sobre x ao quadrado, quem é que tem derivada igual a isso? Menos 1 sobre x. Então, uma rápida substituição, você calcula a quarta integração, certo? Então, temos exemplos aqui essenciais, né? E exercícios essenciais que eu quero que vocês façam são esses. Ok? Então, são exercícios. Não tem. Esse, quando aparece muito fator quadrático, a potência alta, daí eu escolhi não escolher esses. Escolhi não escolher esses exercícios para sugerir para vocês, porque demora muito, é muito mecânico, você percebe? Essa lista da 7.4 é uma lista mecânica. Sabendo separar em frações, ou vai dar ln, ou vai dar arco tangente, né? Pode dar ln com arco tangente adicionado, e algumas coisas 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado, algumas potências simples, certo? Dá trabalho para escrever, difícil não é, mas é demorado. Então, estou sugerindo poucos exercícios dessa sessão para vocês, ok? Legal. Agora, daí a gente vai para a sessão, se não me engano, 7. Nós pulamos, vamos lá, para a próxima vai ser 7.8.